O homem estava naquela ilha, abandonado pelas religiões. Os pregadores da época, os sacerdotes da época, não quiseram fazer absolutamente nada em favor daquele homem. Aquele homem estava lá longe da sociedade, longe das religiões, longe dos amigos e dos parentes, lá abandonado numa ilha, porque sabiam as autoridades da época que lhe soltar esse homem, ou melhor, se ele arriscar nadar, ele vai morrer. Então, morrendo, acaba o tormento na região de Decápolis. E aquele homem estava lá abandonado por todos. Mas a Bíblia diz, ainda no mesmo capítulo, nos deixa bem claro. A Bíblia fala que Jesus estava pregando na beira do mar. Havia uma grande multidão ouvindo Jesus falar abertamente do poder de Deus. Quando de repente alguém aproxima do mestre e diz: Jesus, existe um homem a alguns quilômetros daqui, existe um homem que está abandonado na ilha de Gadares. Esse homem está lá sozinho, dominado por uma legião de demônios, e esse homem ninguém quer saber de lá ajudar. Senhor, eu estou te informando acerca desse homem. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: prepare o barco, que nós vamos agora até a ilha de Gadares. Senhor, fazer o que? Talvez alguns dos discípulos disseram: fazer o que lá? Não mora ninguém. Jesus diz: precisamos ir lá. Digam amém. Eles prepararam o barco. Quando eles prepararam o barco, Jesus disse: vamos agora. E entraram todo mundo no barco e começaram navegar em direção da ilha de Gadares. Agora eu quero que você preste bem atenção. Veja o que acontece no mundo espiritual quando alguém é convidado para ir orar na casa de alguém que não conhece Deus. Veja o que acontece quando alguém é convidado ou chamado para ir orar por alguém que está endemoniado, alguém que está prostrado num leito de dor, alguém que não conhece Deus, estou dizendo, um ímpio que está lá doente, um pecador que está lá sofrendo, não conheceu a Deus, não quis nada com Deus. Você recebe o convite para ir orar. Veja o que acontece, irmão. Veja o que acontece quando você é convidado. Olha, a Bíblia diz que Jesus recebeu uma informação que esse homem estava mal. Jesus entra no barco e vira para os seus discípulos e disse: olha, vocês vão navegando, porque eu vou deitar um pouquinho, eu estou cansado. Jesus estava? E ele então vai lá, havia uma bancada no barco, Jesus então deita naquele banco duro, não havia uma espuma, não existia naquela época, os colchões da época eram de capim. Então Jesus encosta naquela madeira e deita, e logo pega no sono, porque ele estava cansado. Ele era sujeito a cansaço como eu, porque a Bíblia diz que ele se fez homem e habitou no nosso meio. Digam aleluia. E ali ele estava cansado e logo pegou no sono. E assim que Jesus pegou no sono, agora veja, repito mais uma vez, como o diabo faz quando alguém está indo atrás de alguém para orar. Quando um discípulo, quando um evangélico, um pastor, quando um crente é convidado para ir orar. Veja o que o diabo faz. A Bíblia diz que de repente o diabo olhou e viu que o barco estava indo em direção da ilha dos Gadarenos. Olha o que acontece. O diabo então diz: eu não posso deixar Jesus chegar na ilha de Gadares, porque se Jesus chegar na ilha de Gadares, 2.000 demônios vão ficar sem morada, 2.000 demônios vão ter que deixar um apartamento, 2.000 demônios vão ter que sair do corpo de um homem, e eu tenho que impedir. E ele então começou a soprar. Satanás fez um sopro muito forte, que o vento começou a sacudir de tal forma que o barco, olhe para mim, o barco que eles estavam navegando, aquele tanto de homens nos remes, nos lemes, tocando para frente, o vento começou a soprar de tal forma que as velas, sabe o que é velas? Aquelas pano que parece bandeira, que fica esticada lá em cima no mastro. Então os discípulos olhavam para o mastro e via que o mastro balançava por causa da força do vento. Olhava para as velas e as velas batiam forte, sacudia, e o vento soprava. E os discípulos perceberam que o barco não queria mais ir à frente, ou seja, eles não tinham força suficiente para fazer o barco ir à frente, e era com dificuldade, e o
vento soprava. De repente os discípulos ficaram preocupados. O que fazer? Começaram então a lutar. Irmão, força física não resolve problema no mundo espiritual. Força física não resolve problema absolutamente no mundo espiritual. Eles não estavam entendendo que estavam numa guerra espiritual. Os discípulos não estavam entendendo que aquela ventania vinha do inimigo, porque o inimigo não queria que eles fossem libertar o homem. E o vento soprava cada vez mais forte. Mas como eles insistiam, o diabo disse: estão insistindo, né? Eu vou dar uma chacoalhada no mar. E foi lá, deu uma chacoalhada, e as águas começaram, as ondas começaram a se levantar. A Bíblia diz que as ondas subiam e desciam, e o barco acompanhava o galope das ondas, subia e descia, e balançava de um lado para o outro, balançava de um lado para o outro, e os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos estavam querendo lutar com as suas mãos, tentando virar o barco para a esquerda, para a direita, tentando manter na direção, até que eles viram que o mar estava muito violento. Eles perceberam que o vento havia aumentado o seu sopro, a sua ventania, a sua força. O que eles fizeram? Dois correram lá, seguraram as cordas que ajudam a controlar as velas. Eles ficaram segurando, dominando as velas. Enquanto dois estavam ali, dois correram e abraçou o mastro, porque o mastro balançava muito por causa da força do vento. Dois correram, um abraça aqui, outro abraça mais em cima, e os dois segurando, e o vento balançando, e o vento soprando, e as ondas do mar, cada vez que o barco mexia, ou seja, que as ondas mexiam, eles desciam juntos segurando o barco. De repente, para completar a tristeza dos discípulos, a Bíblia diz que a água começa a entrar dentro do barco, e vai entrando, e os discípulos olhavam para o outro e diziam: estamos acabados, estamos destruídos. Quantas pessoas nos dias de hoje, quando estão enfrentando uma forte batalha, uma forte luta, começa a dizer: Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, olha a situação que eu estou, eu vou morrer a qualquer momento, eu estou acabado. Os discípulos também disseram dessa forma: estamos acabados, estamos perdidos, estamos vencidos. Até que a Bíblia disse: olha, enquanto nós estamos aqui nessa preocupação, eu estou tirando água, o outro tirando água do outro lado, dois segurando o mastro, dois as velas, dois os remes, e dois correu para os lemes. Havia dois nos lemes, dois no reme, dois segurando o mastro, dois segurando as velas, e o resto tirando água com o vento, todo mundo trabalhando, um sufoco terrível. Até que olhou para o outro e disse: eu não aguento mais, nós vamos perecer. Alguém disse: mas podemos chamar Jesus que está dormindo, Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar. Quantas vezes você está enfrentando uma batalha tão pesada que você corre para todos os lados tentando resolver o problema da sua maneira e esquece de Deus? Nós temos que lembrar de Deus em primeiro lugar. Deus adora, Deus fica feliz, Deus fica contente quando nós olhamos para Ele em primeiro lugar e diz: Senhor, assuma o meu problema, e Ele vai assumir o teu problema. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos relata que alguém correu, foi lá e disse: mestre, por favor acorde. A Bíblia diz que Jesus era um homem que preparava o caminho para que as pessoas pudessem entrar no reino de Deus. Só que eu não sei que ele não tinha cabelo. Jesus tinha cabelo, esse aqui é careca, né? Jesus, por favor. Jesus então desperta. Jesus dá uma olhadinha no tempo. Jesus olha para o tempo. Senhor, olha, nós estamos acabados. Jesus disse: acalma. Jesus percebeu que os discípulos estavam com força física, que os discípulos haviam esquecido que aquela batalha era no mundo espiritual. E Jesus andou com dificuldade. Quando um barco está balançando, como é que a pessoa anda no barco? Tentando até segurar no mastro. Quando Jesus segura lá no mastro, os discípulos estavam segurando, Jesus segura com a mão e com a outra mão estende em direção do vento. Quando Jesus estende a mão em direção do vento, Ele não precisa dizer 2, 3, 4 palavras. Ele simplesmente estende a mão e diz: vento, eu te ordeno, para. Amém? Foi mesmo que tivesse pisado nos freios de uma Scania vindo a 120 km por hora, fazendo aquele barulho, queimando o pneu e a fumaça levantando. O vento fez dessa forma, parou, porque até o vento reconheceu que quem falava era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Agora comece a imaginar
imaginar como eu estou imaginando agora. O vento para, os discípulos arregalam os olhos uns para o outro. Está impressionado como o vento parou rapidamente, mas as ondas ainda subiam. E Jesus olhando agora, acompanhando o balanço do barco, e balançava. Jesus então estende a sua mão bem tranquilo para o mar e diz: mar, aquieta-te. Amém? Ele não precisou dizer: oh meu Pai, tenha misericórdia de nós, que estamos aqui quase afogando. Jesus